Agora nós vamos ver sobre eficiência, onde eu trouxe um exemplo para tornar mais didática a explicação. Aqui nós, só reforçando, nós vamos trabalhar com base nesses dados, né? Então a nossa base de cálculo é a quantidade de horas transformada em minutos para um turno apenas, tá? Esse planejamento e controle de produção, PCP, ele sabe que há uma parada programada de 45 minutos no decorrer dessas 8 horas e 48. Tempo destinado para banheiro, café, vai ter alguma ginástica laboral ou qualquer outra coisa. E, em função disso, nós vamos ter um tempo disponível para a produção noturno de apenas 483 minutos, tá? Então, nós temos aqui, ó, tempo de planejamento da produção, ou tempo disponível para a produção, no turno, por um turno, 483 minutos de segunda a sexta-feira. A média, óbvio, vai ser o mesmo valor. Agora, o tempo de operação nesse processo aqui aconteceu da seguinte forma. Por algumas razões, na segunda-feira foram 420 minutos apenas, na terça apenas 320, na quarta 370, na quinta 390 e assim por diante. Ou seja, nós tivemos, além dos 45 minutos de perda por parada programada, nós tivemos algumas outras perdas por paradas não programadas todos os dias, e assim chegou-se à média de 382 minutos daquela semana. 382 minutos por dia na semana. Aqui nós podemos ver todo dia, então, o quanto que já é visível que há uma perda de horas, em minutos, na verdade, de produção por dia, né? E isso gera impacto, obviamente, na quantidade de peças produzidas. Então, a nossa eficiência vai sofrer impacto disso. As unidades previstas são 32 unidades todos os dias. 32 por quê? Aqui eu fiz o seguinte cálculo: eu tenho tempo de programação da produção disponível 483 minutos. Aqui vocês podem ver que eu utilizei um tempo de 15 minutos por peça. A gente está falando de um único produto aqui, tá? Então eu tenho lá 483 minutos e cada 15 minutos eu tenho uma peça produzida. Então nesse turno aqui, eu consigo produzir 32 peças a cada dia. Então cada dia eu tenho produção de 32 unidades nesse turno. Porém, como eu tive uma variação do tempo efetivo de produção por alguma outra razão, eu não consegui cumprir a eficiência total desse meu tempo disponível para a produção, eu tive variação na quantidade diária. Ou seja, na segunda-feira eu produzi só 28. Vocês podem ver aqui que o meu tempo continua os 15 minutos, porém, eu estou baseado no tempo de operação, o tempo operacional que foi efetivo naquele período, e aí eu tive essa redução na produção diária, fazendo com que eu tivesse uma redução significativa na média semanal em relação à previsão que eu tinha de fabricação de peças, tá? Aqui no nosso cálculo de eficiência, nós vamos ter unidades reais produzidas, que é o nosso 25 aqui, em função dessas perdas que nós tivemos, dividido pelas unidades de produção planejada. Então, eu sempre vou calcular o menor pelo maior, e só é possível fazer o 32 pelo 32 se eu fosse cumprir aqui os 483 minutos e não essa quantidade de tempo menor, tá? Então, a minha eficiência nesse caso aqui foi de 79%. Então, nós tivemos umas perdas além das paradas programadas, nós tivemos perdas produtivas por alguma razão, e se chegou a eficiência de 79% sobre 483, não é sobre 528, tá? O tempo de operação e o tempo planejado está aqui, então. Nós temos o tempo de operação em azul, vocês podem ver que ele está sempre abaixo do tempo planejado, que é a representação dessas duas linhas aqui. A nossa média está aqui, é a média daqui, né? Então, clicando, óbvio, podia ter feito isso antes também, aqui, tempo de operação, tempo planejado, e aqui as nossas médias. E aqui nós temos as unidades previstas em azul, e as unidades reais em laranja. Ou seja, nós temos 79% de eficiência de produção nesse cenário aqui, e isso mostra que nós, além das paradas programadas, nós tivemos algum outro tipo de problema no que tange aos recursos produtivos. Por isso que lá no primeiro vídeo eu falei que recursos são máquinas, equipamentos e as pessoas, a mão de obra. Então aqui nós podemos ter um direcionamento maior para equipamentos e máquinas,
porque a gente não entrou em detalhes aqui de atestados médicos ou qualquer outra coisa. Mas o motivo, o tema principal é a OE, então nós temos relação dessas perdas daqui, né, com alguma quebra de máquina, falta de ferramentas ou dispositivo, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Pessoal, esse é o modelo super simples, basicão assim, para a gente fazer o cálculo da eficiência. Eu tratei apenas de um produto, a gente trabalhou com um produto, a gente poderia ter considerado aqui diferentes produtos e alterado na segunda, na terça isso aqui, ou poderia ter feito um mix de vários outros produtos, mas aí como não era o objetivo nosso fazer isso, então aqui nós tratamos dessa forma mais simplificada, tá bom? Pessoal, alguma dúvida, por favor, façam contato, que a gente está aí à disposição e pode ajudar. A partir de agosto nós vamos ter mentorias de vários temas da engenharia de produção, e se alguém tiver interesse, a gente vai estar divulgando e pode ficar à vontade de nos contatar e a gente pode firmar grandes parcerias, tanto com pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Tá bom? Obrigado por nos acompanhar, compartilhe esses vídeos, repasse para quem tem necessidade de aprender alguma coisa sobre OAE. Também se inscreva no canal e faça essa parte aí que é o apoio a quem produz conteúdo, que sempre é muito importante. Muito obrigado e um abraço a todos.